Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos à nova temporada do Lições e Conexões. Fizemos uma pausa no fim do ano e no início deste ano, mas agora estamos voltando com toda alegria, com novidades, com novos convidados, para refletirmos acerca das questões do dia a dia sob a ótica da doutrina espírita. É com grande alegria que estamos aqui e cumprimentamos o Jorge Miyashiro, sempre presente, sempre prestigiando os nossos estudos, a TV Secal, que também sempre nos deixa os seus recadinhos carinhosos, que é um dos canais parceiros que retransmitem esse momento, a Carminda Patrícia, seja bem-vinda, Carminda, e a todos os amigos de ideal que chegarão ao longo da nossa live, a nossa gratidão, o nosso bom dia para quem está assistindo ao vivo. E o nosso boa tarde, boa noite para aqueles que irão assistir em outro momento. Olha quem está chegando aqui. Cláudia Helena, lá de Bálsamo, minha querida amiga, que já esteve aqui no Lições e Conexões também, que é uma produção do canal Lições e Conexões, mas que conta com retransmissão de canais parceiros, aos quais eu agradeço, a página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, Web Rádio Fraternidade, Espiritismo e Mediunidade, Rede Amigo Espírita, TV7, Rede Luz Espírita e TV Secal. Meus queridos, estava com saudade de vocês e é sempre uma grande alegria estarmos juntos. Então, vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade bendita da vida e principalmente a oportunidade bendita do aprendizado, que é capaz de nos transformar e nos direcionar para os caminhos que conduzem ao Pai, para os caminhos que nos conduzem na estrada da evolução. Abençoa, Jesus, a todos os corações sintonizados nesse momento e a outros corações que mais tarde entrarão em contato com esse momento de reflexões. Esteja sempre conosco, iluminando os nossos caminhos, guiando os nossos passos e sustentando-nos, hoje e sempre. Meus queridos, e o convidado de hoje? O convidado de hoje é lá da cidade de Severino. Já esteve aqui algumas vezes, estudiosíssimo da doutrina, conhece Kardec como ninguém, guarda um raciocínio lúcido e um raciocínio que faz conexões e interliga as lições de Jesus com Kardec, mas principalmente conectando um livro com o outro. Tem o seu próprio canal no YouTube, e quando ele estiver aqui eu vou falar sobre a programação, né? Pedir para ele contar da programação do canal dele. E é uma pessoa que há algum tempo tenho convivido e trazido muita alegria para os meus dias. Então, vem para cá, André Sobreiro, seja muito bem-vindo. Que alegria poder contar com a sua participação e com a sua presença. Bom dia, Michele, bom dia a todos. Que bom podermos estar aqui dividindo mais uma live, mais uma participação, podermos refletir a respeito das lições deixadas por Jesus e esclarecidas de forma tão brilhante por Allan Kardec. Obrigado pelo convite. Ô, André, conta um pouquinho para a gente, antes de iniciarmos o bate-papo, sobre o seu canal, qual a programação do canal, para aqueles que quiserem conhecer, se inscrever, estudar com você. Nós temos ali um estudo do livro dos livros de Kardec, né? Nós temos já alguns anos de exclusividade, vamos dizer assim, no pensamento kardeciano. Temos um estudo do livro Céu e Inferno, que infelizmente a gente não tem conseguido colocar a periodicidade que nós gostaríamos, mas dentro do possível a gente tem publicado sempre que possível, né? Nós lançamos duas aulas, dois vídeos nos últimos dias aí.
Fazemos também estudos esporádicos, né? A gente pega um texto para fazer um estudo mais profundo, estudamos o controle universal do ensino dos espíritos, conseguimos fazer uma conexão muito boa com os textos de Kardec sobre a infância e a importância dessa fase, né, da encarnação no progresso da alma. Temos também o estudo do Livro dos Médiuns pelo canal da Rede Amigo Espírita, toda quarta-feira às 22 horas. Já é um pouco mais tarde para todo mundo poder ter tempo de tomar o seu banho, jantar e já estar mais sossegado na hora que o estudo vai começar. E temos também o estudo da Revista Espírita, toda sexta-feira, às 21h30, por 3 canais. Quem sabe eu consigo lembrar os 3 aqui agora. Não. Eu lembro. Livraria Espírita Rio Rio Preto, Preto. Centro Espírita Dona Rosa e a página do Facebook do Centro Isso. Espírita Francisco de Assis. Isso, exatamente. Então, nesses 3 canais, a gente consegue acompanhar o estudo da Revista Espírita. Ontem, inclusive, foi o retorno depois da paradinha de fim de ano. E foi um estudo bem proveitoso. A Gleide está com a gente aqui no chat, que é lá de Urupês. Esteve conosco no estudo ontem à noite, acompanhou, inclusive. Foi bastante proveitoso estar com o Dejo Henri. Enfim, bastante atividade aí para a gente aprender o máximo que a gente conseguir aí, visando a nossa transformação moral. Exatamente. E eu gostaria de cumprimentar a querida Maria das Graças. Maria das Graças, a gente sente falta, né? A gente sente falta desse contato com os amigos, da interação, do aprendizado. A Elza Rossi, lá de Curitiba, e a Gleides aí, né? Seja bem-vinda também, Gleides. E vamos, então, começar ao que nós nos propusemos na manhã de hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 50, Jesus pergunta a Judas, naquele momento em que Judas beija a face de Jesus, e ele diz assim ao discípulo: amigo, a que vieste? Lembrando um pouquinho do capítulo 26, o Evangelho de Mateus é um capítulo extenso. Ele tem 75 versículos. Ali, Jesus anuncia a sua partida, anuncia o seu desenlace, anuncia o seu sofrimento, e faz uma refeição mais íntima com os discípulos. Uma mulher unge, né, a sua cabeça com aquele perfume, aquele óleo que trazia no alabastro, algo caríssimo. Depois, Jesus vai para o Getsemane, para as suas orações. Pela descrição do Evangelho, estava extremamente, né, angustiado e triste. Existe toda aquela passagem em que os discípulos, eles dormem enquanto Jesus orava, mas aí chega Judas e ele diz: aí vem aquele que me trai. Judas beija-lhe a face, que era o combinado, né, para os soldados saberem quem era o mestre, e Jesus então faz essa indagação. O capítulo ainda continua com a traição de Pedro, a prisão de Jesus, a traição de Pedro, não, desculpe, a negação de Pedro, a prisão de Jesus, o interrogatório de Caifás e o veredito para a sua condenação. Só para nós entendermos, quando Jesus pergunta: a que vieste? Amigo, a que vieste? Jesus está dando uma chance para que Judas ali caísse em si. Ele não repreende, ele não critica, ele já sabia da postura e da ação de Judas, ele ainda o chama de amigo, ainda o envolve com o seu amor. E talvez aquela pergunta, aquele questionamento de Jesus
não naquele momento, mas em um momento futuro, quando Judas vê as consequências de tudo aquilo que havia acontecido, cala profundamente no íntimo do discípulo. Quando Jesus pergunta: a que vieste? O que ele está perguntando para Judas? A que viestes? Vieste, em algumas traduções, para que viestes? Em outras traduções, a que vens? Em outras, o que está fazendo? O que fazes? Jesus está dizendo qual o propósito, qual o objetivo, qual a finalidade de você estar aqui. O que te trouxe até aqui? O que te motivou? E essa pergunta, ela deve ser feita por nós todos os dias, quando abrimos os nossos olhos na oportunidade de um novo dia. Porque quando nós sabemos a finalidade das coisas, a finalidade de estarmos aqui, de onde viemos, por que e para que estamos aqui e para onde vamos, as nossas decisões, as nossas escolhas, os caminhos que percorremos, eles são completamente diferentes se nós acreditarmos que estamos aqui a passeio. Sabermos a finalidade da nossa existência e o rumo e o que se espera alcançar é extremamente essencial para o direcionamento e o nosso progresso espiritual. Você concorda com isso, André? Com certeza. Não obstante, você já tenha dito, né, que a gente vai direcionar para a encarnação, né? Como se o nosso anjo guardião estivesse virando para nós todas as manhãs dizendo: amigo, aqui vieste, ou você reencarnou para quê? É bem isso mesmo, né? A gente precisa estar se perguntando, né? Será que os objetivos estão sendo cumpridos? Será que nós estamos, pelo menos, nos esforçando, né? Lembrando a definição do próprio Kardec, no capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai definir o verdadeiro espírita como aquele que se esforça. Não é como aquele espírito mais sublimado, já na segunda ordem, mas aquele que se esforça para domar ou para vencer as suas más inclinações. Então, esse é o objetivo. Será que nós estamos fazendo isso ou nós estamos deixando as más paixões, as más inclinações correrem soltas, sem nenhuma resistência? Se nós estivermos resistindo a ela, espero que estejamos, né? Esperamos estar conseguindo. E nós estamos resistindo por quê? Nós estamos resistindo num processo consciente. O que é o processo consciente? É quando eu resisto a uma imperfeição porque eu sei que é um erro. E se é um erro, deve ser combatido. Ou eu estou resistindo às minhas más paixões porque eu sei que qualquer erro vai me trazer sofrimento e eu quero evitar o sofrimento, não necessariamente evitar o mal ou evitar o erro, né? Que é um processo mais inconsciente do que consciente, né? Ou seja, eu estou evitando a dor. Se não doesse, eu faria. Então, se eu não fosse para a cadeia, se eu não tivesse medo de sofrer no futuro, eu faria tudo que eu tenho vontade de fazer. Então, veja que o objetivo muda, né? Aí a pergunta, a que viestes, né? Qual o teu objetivo? O que você está buscando? Toma uma conotação um pouco diferente, né? Ela toma a profundidade que a gente vai tentar dar a essa reflexão dentro das possibilidades de tempo que nós temos aqui. Mas antes de seguir, eu gostaria de cumprimentar o meu querido amigo lá de Conchal, Paulo Witter. Saudade, amigo, das lives, das reflexões, né? E espero aqui que você esteja em breve conosco aqui no Lições e Conexões. A Elza, ela está trazendo a dica, né? Porque como nós trouxemos esse versículo de Jesus, ela está falando da série, né, The Chosen,
convidando aí os amigos a assistirem, que ajuda, né, na compreensão dessas passagens do Evangelho, enfim. Mas agora, quando Nossa, nós, então, pode falar. nossa gratidão ao Paulo aí pelo abraço e à Elza pela contribuição. Mas agora, vamos então aprofundar um pouquinho nessa finalidade da nossa criação, não é? Porque se estamos aqui, é porque um dia fomos criados. E nós somos criados para quê? Né? Então, isso nos leva a pensar o seguinte: de onde viemos? Será que nós estávamos lá no paraíso, né, junto com os anjos, tocando as harpinhas, e, de repente, nós viemos parar aqui com que objetivo? E se estamos aqui, para onde que nós vamos? Será que depois daqui nós iremos retornar, né, para esse céu cheio de anjos tocando harpas? Ou será que nós iremos para os lugares que nos são ditos como purgatório, inferno? Ou será que seremos condenados eternamente pelos equívocos cometidos? Então, André, vamos tentar. Já já eu vou colocar o questionamento da Maria das Graças, mas só para a gente não perder essa linha de raciocínio, vamos então refletir um pouquinho sobre isso, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, e aí podemos separar assim, falar um pouquinho de onde viemos, interagimos, depois por quê e para que estamos aqui, interagimos e depois refletimos finalmente, né? Para onde vamos? O que nos espera? Sim, vamos lá. Segundo a doutrina espírita, nós somos espíritos, né? E em dado momento estamos na chamada erraticidade. E aqui é bom a gente fazer bem essa base mesmo, porque possivelmente o programa é assistido por pessoas que não são espíritas, né? Então precisam entender essa dinâmica, né? O espírito errante é um espírito que não tem morada fixa, ou seja, ora ele está desencarnado, ora ele está encarnado, ele vai nessa troca de estados de materialidade conforme a sua necessidade de aprendizado e de evolução. Então, em determinado momento é necessário o processo de encarnação. E aqui nós precisamos entender para que ela serve, né? Lembrando da escala espírita, quando Kardec classifica o espírito de terceira ordem como um espírito cuja matéria sobrepuja o espírito. Ou seja, nós estamos aqui encarnados, somos imortais, mas não temos plena consciência disso. A gente acaba vivendo como matéria. O que significa isso? A gente sabe que é imortal, mas vive no desespero de quem pode morrer a qualquer momento. E não dá tempo de fazer isso, não dá tempo de fazer aquilo, não dá tempo de comprar aquilo, não dá tempo de. Enfim. Quando Kardec descreve os espíritos de segunda ordem, ele vai falar o contrário, ele vai falar que o espírito sobrepuja a matéria, ou seja, durante a encarnação, aquele ser vive mais como espírito do que como matéria. Então a gente já vai entender um primeiro ponto. Progredir é inverter o paradigma. Inverter o paradigma materialista no qual nós vivemos hoje, e aqui é bom a gente entender esse mecanismo. A gente sabe que é imortal, mas vive como matéria que pode morrer a qualquer momento, porque pode não dar tempo de fazer isso, pode não dar tempo de fazer aquilo, pode não dar tempo de ter isso, de comprar aquilo, ou de, enfim. Olha que interessante. Então, progredir individualmente é inverter o paradigma, é viver cada vez mais como espírito e cada vez menos como matéria. E aí alguém pode perguntar assim, porque já me perguntaram isso, Michele. Por que a gente precisa da encarnação para progredir? E é fácil de entender quando você olha esses dois pontos da escala espírita. A gente só consegue se libertar do jugo da matéria estando na matéria. No plano espiritual, a gente só tem a teoria. Então, a gente vai, assiste situações,
vai a determinados contextos, vai à casa de um alcoólatra, por exemplo, estudar o estrago que o alcoolismo faz, vai à casa de alguém que tem problema com droga para estudar na prática, né, o estrago que a droga faz, vai à casa de alguém que tem problemas na sua sexualidade para ver o estrago que a sexualidade pode fazer, mas a gente só se liberta da matéria estando na matéria. Então, é quando o estímulo acontece, a alma recebe esse estímulo e o corpo físico se adequa a esse estímulo, é que a gente tem que vencer essa adequação da matéria. Por exemplo, quando a gente está com fome e vê uma comida que a gente gosta, bate meio que um desespero, né? A boca enche de água, a vontade de sentar lá e comer até aquela comida sair pela orelha, né? Pelo menos a gente que é meio guloso é assim, enfim. E quando a gente vive como alma, quando a gente vive como espírito, a gente senta ali, come o necessário e sai da mesa agradecendo a Deus. Veja que inverteu completamente o paradigma e, por consequência, inverteu o comportamento. Então, é nessa direção que a gente precisa caminhar. Então, esse é o primeiro ponto, né? De que forma a encarnação faz com que a gente cresça? Você só pode vencer o domínio da matéria estando na matéria. Não tem como ficar na teoria, no plano espiritual e progredir lá. E toda vez que a gente encarna, a gente acaba deixando a matéria fazer o que quer com a gente. Porque no espírito terceira ordem, a matéria sobrepuja o espírito. Então, o nosso livre-arbítrio ele é cerceado pelas necessidades da matéria. A gente acaba cedendo. Eu acho que esse é um primeiro ponto que os amigos precisam entender, Michel. Exatamente. Você me fez lembrar da questão 230, né, do Livro dos Espíritos, se o Kardec pergunta se o espírito progride na erraticidade. E aí Kardec diz assim que até é possível, se ele nutre, né, o desejo, a vontade, mas é na existência corpórea, né, que ele coloca em prática as novas ideias que adquiriu. Então, é isso que você diz. No plano espiritual, nós nos preparamos, nós observamos situações, só que é como se a veste de carne nos desse a oportunidade de vivenciar tudo aquilo que aprendemos. Porque isso nos remete a pensar que nós não podemos ficar apenas na teoria. E apenas na teoria nunca, né? Nem apenas conhecendo o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, sem exteriorizar e sem fazer com que esse Evangelho, com que essa doutrina, faça parte das nossas ações. Porque nós temos uma grande tendência de dissociar as coisas. Parece que a caixinha do conhecimento, ela está separada da caixinha da ação, né? E quando, às vezes, estamos vivenciando uma situação, nós esquecemos de fazer essa interligação e buscar lá, né, na fonte do conhecimento, as diretrizes para as nossas escolhas e para as nossas ações. Mas antes de prosseguir, eu vou colocar a indagação da Maria das Graças. Ela diz: bom dia, André, nessa passagem de Jesus fico me perguntando, me fazendo perguntas. Quando Judas o traiu, por que ele se suicidou? Porque não foi ficar com quem o pagou. Chego a pensar que ele foi ludibriado pela ignorância. O que você poderia falar para Maria das Graças? A gente sabe que há alguns relatos na obra mediúnica de Chico Xavier que trabalham mais ou menos com esses conceitos, tá? De que ele tinha a ilusão de que Jesus viria para ser um revolucionário, para expulsar o Império Romano dali, para que o povo escolhido assumisse a sua posição de povo escolhido. Aí, quando ele percebe que isso não vai acontecer e que ele foi ludibriado, ele vai se suicidar. Fazendo uma análise superficialmente psicológica, que aí nós precisaríamos ser psicólogos para ter profundidade nisso, né? Não é o meu caso. A gente sabe que depois que a gente comete um erro de grandes proporções, o erro que leva alguém a sofrer por irresponsabilidade nossa,
Existe um processo chamado remorso e muitas vezes culpa. Então, a gente não pode desconsiderar os sentimentos de Judas ao ver aquele homem bondoso que não cometeu nenhum erro, passar por um julgamento injusto, porque segundo o relato do Novo Testamento, eles tiveram que fazer muito esforço e muita pergunta para encontrar um erro na argumentação de Jesus. E lembrando, erro de acordo com a lei de Moisés, não é de acordo com a lei de Deus. Então chega um momento em que Caifás rasga suas vestes, né? Que é uma parte da cerimônia judaica para dizer, ela blasfemou, errou. Dá até a impressão, né? O texto é mais frio, né? Mas, claro que a gente vai lendo, a gente vai deduzindo, vamos dizer assim, correndo o risco de a dedução errar, lógico. Mas dá a impressão de que na hora em que ele rasga a veste, é como se ele estivesse comemorando, como se ele tivesse dito, ó, pegamos ele. Então, quando Judas vê todo esse contexto, né, de um homem bom, de um homem justo, que vai ser morto injustamente, a crucificação, ela tinha uma conotação muito maior do que a gente pensa, gente. A crucificação era uma morte vergonhosa, tá? Não existe hoje uma morte que a gente possa dizer que fosse uma vergonha semelhante à crucificação, tá? Então, quando a gente diz assim, os apóstolos fugiram, não é que eles não queriam morrer por Jesus, eles não queriam ser associados à imagem de um crucificado, porque era vergonhoso demais. Então, veja, tudo isso pesa na consciência de Judas, ele olha para ele e fala o quê? Meu Deus, o que eu fiz? Eu achei que tinha um objetivo e tinha outro. Então, existem relatos aí de obras mediúnicas falando mais ou menos isso, mas eu gosto da análise psicológica, de pensar, meu Deus do céu, quanto pesou no ombro desse homem a decisão que ele tomou por ganância, né? Ou seja, vamos expulsar o Império Romano daqui, vamos fazer a coisa acontecer, a hora que Jesus for preso, o povo vai se revoltar. Ninguém revoltou nada, não, muito pelo contrário. Entregamos esse homem docilmente, tanto da parte dele como da nossa, né? Aquela coisa assim, né? É conveniente para nós, deixa a coisa acontecer lá e eu vou me proteger daqui, né? Então, eu gosto de olhar pelo ponto de vista dos sentimentos de Judas, né? Como um espírito terceira ordem, assim como todos nós, e corremos o risco de cometer um erro a qualquer momento e entrar no mesmo processo de culpa. E Deus permita aí que a gente saiba lidar com a culpa, caso isso aconteça, né? Exatamente. E, assim, muito pertinente a sua reflexão, e até para a gente não atirar pedras em Judas, né? Uma vez eu participava de um estudo em que uma das integrantes falou assim, porque Judas traiu Jesus, beijou a face, né? Aquele beijo foi assim o símbolo da hipocrisia, enfim. E como ele pôde fazer isso aí e aquilo, né? Como assim nós todos somos muito imperfeitos ainda, e como você sempre diz, espíritos de terceira ordem. Eu falei, mas nós também traímos Jesus. Ela falou, como assim? Eu falei, traímos todos os dias, quando Jesus nos convida ao amor e nós enveredamos pelo caminho do ódio, todas as vezes que sabemos o evangelho e não o praticamos, todas as vezes que não perdoamos o nosso irmão, todas as vezes que pensamos apenas em nós mesmos, nós estamos traindo ao Evangelho. Nós estamos fazendo o contrário do que Jesus nos ensinou. E aí aquela situação assim, né? Ficou um silêncio e eu assumi a defesa de Judas, porque quem somos nós para apontarmos o dedo para alguém? Mas vamos dar sequência nas nossas reflexões, cumprimentando antes a Ana Paula Pimenta Lemos, seja bem-vinda, minha querida amiga Ana Maria Caruso, que saudade de você, Maria Helena Souza, seja bem-vinda, e a Maria das Graças, agradecendo aqui. Mas você já nos trouxe um panorama de onde viemos, estávamos ali na erraticidade, no plano espiritual, sem aquela morada fixa,
encarnamos com a finalidade, então, de progredir, de melhorar, de avançar. Só que quando nós lembramos ali, né, da finalidade da nossa existência, na questão 132, os amigos que acompanham os meus estudos falam, essa menina só sabe essa questão do Livro dos Espíritos, porque não passa, acho que acredito que um programa que eu não a lembre ou a relembre, que em linhas gerais, né, porque a resposta é longa, os Espíritos dizem atingir a perfeição, cumprir a parte que cabe a cada um na obra da criação e concorrer, né? Concorrendo, auxiliando nessa obra geral. Então, nós pensamos, e você nos disse, nós só vamos, né, inverter o paradigma de deixar que o espírito sobrepuja a matéria encarnando, atingir a perfeição. E como que nós vamos atingir essa perfeição? Ela é assim, em uma única existência? Será que já é suficiente para sermos espíritos já de segunda ordem e depois, mais uma existência como espírito de segunda ordem, nós já nos transformamos em espíritos de primeira ordem? Quantos obstáculos, quantas situações vivenciamos? E será que nós estamos aprendendo tudo isso? Porque para aprender, a gente precisa estar consciente da finalidade. E para estar consciente da finalidade, nós também precisamos ter a vontade de fazê-lo, né? O que você acha de tudo isso? Ou existe algum curso intensivo de flash? Inscreva-se aqui e transforme-se em espírito de segunda ordem. O curso eu acho perfeitamente possível existir. Se ele vai dar certo ou não é outra história. Estudando, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Que o processo é de autoconhecimento, né? Muitos oradores espíritas dizem que sem autoconhecimento não há transformação moral. Particularmente, eu gosto muito dessa frase. Eu concordo com essa ideia, né? Que você não tem como, quando eu falo você, é nós, tá, gente? É vício de linguagem mesmo. Não tem como a gente corrigir uma imperfeição que a gente não sabe que tem. Então, antes de corrigir, a gente tem que identificar. Identificar significa olhar para dentro. E a esmagadora maioria dos espíritos de terceira ordem tem dificuldade para olhar para dentro de si mesmo, para admitir as suas culpas, admitir os seus medos, admitir as suas imperfeições. A gente sabe que é assim que funciona. Outros já lidam melhor com isso, mas esses que lidam melhor, eles são minoria. Tá? Então, nesse ponto, eu gosto de comentar aquele trecho que eu acho extraordinário do livro Céu e Inferno, lá no final do Código Penal da Vida Futura, quando Kardec, ao resumir os 32 itens anteriores, no item 33, ele vai dizer assim: toda imperfeição e toda falta que dela é consequente traz consigo o próprio castigo. E aí os espíritas ficamos muito assustados com a palavra castigo. Quando você entende o castigo como consequência do erro, a palavra já não nos assusta mais. Tá? O problema é que as pessoas não entenderam o mecanismo mediúnico. Né? A ideia vem do espírito, mas a escolha do termo que vai ser usado é do médium. Então, naquela época em que esses textos foram para o papel, aquela época em que os textos foram vieram para nós no plano físico, gente, o termo castigo ele era muito usado. Você não pode afirmar que foram os espíritos que optaram pelo termo castigo. Tá? Mas não é isso que a gente veio discutir aqui agora. Faz parte do progresso entendermos que imperfeição é uma coisa, falta é outra. Que imperfeição é causa, falta, erro, aquilo que a religiosidade tradicional vai chamar de pecado, é efeito. O que é o pecado? É a exteriorização de uma imperfeição. Isso aqui é extremamente esclarecedor para nós que precisamos transformar o nosso progresso num progresso consciente. Tá?
Porque às vezes a gente fica muito preocupado em resgatar a falta. Então acontece sofrimento com a gente, acontece fato desagradável, a gente até conversava sobre isso ontem à noite, né, Michele? Muita gente acha que está espiando o erro do passado, nem sempre está, às vezes está num processo provacional, às vezes é uma prova, não é uma expiação. E terminado o ciclo da prova, a pessoa fala, opa, graças a Deus, passou, apaguei o meu erro. Tudo bem, pode até ter apagado. A gente tem o hábito de chamar de dívida, né, que é um termo terrível também, a gente conversava sobre isso. Nelsinho Crivelin, quanto tempo, grande amigo, muito tempo que eu não o vejo. A gente tem a mania de usar o termo dívida, né, como se Deus fosse um agiota que fosse sair cobrando a gente depois, que eu acho um absurdo. Da mesma forma que pode ser esclarecedor o termo dívida para algumas pessoas menos esclarecidas em termos de doutrina espírita, pode gerar uma sensação muito estranha, como se Deus fosse alguém, não me pagou, vou complicar a vida dele, né? Enfim, tudo isso tem que ser esclarecido com o tempo, mas toda falta, todo erro, todo pecado é a exteriorização de uma imperfeição. Então a gente fica muito preocupado às vezes em resgatar a falta sem corrigir a imperfeição. E resgatar a falta sem corrigir a imperfeição significa o quê? Que na próxima vez em que eu for testado, a chance de eu cair no mesmo erro existe e ela é grande. A gente não progride corrigindo, resgatando ou expiando faltas, a gente progride corrigindo imperfeições. Então, a gente precisa entender esses mecanismos de progresso. Tá? Colocando nessa linguagem aí, devolvendo a palavra para você, Michel, colocando nessa linguagem que o pessoal gosta, não adianta você pagar a dívida se você continua gastando mais do que ganha. Você vai criar novas dívidas e talvez até maiores do que as primeiras. Porque aquela sensação de, graças a Deus paguei a dívida, pode trazer um estado psicológico assim, agora eu estou tranquilo, posso fazer o que eu quiser. Quando, na verdade, o mecanismo não é esse, né? A gente só progride corrigindo a imperfeição, porque corrigir a imperfeição significa o quê? Que aquela provação já não me prova mais. Então, deixou de ser uma prova, deixou de ser um teste, passou a ser uma situação corriqueira pela qual a gente vai passar sem maiores problemas. E, por exemplo, se você não gosta de bebida alcoólica, você não é testado, porque você senta naquele ambiente lá, o pessoal bebe, você não experimenta nada, não sente falta, você não está sendo testado. Mas, às vezes, no mesmo ambiente onde está correndo bebida alcoólica, você não bebe, você não está sendo testado, rola uma fofocazinha. Então, a bebida alcoólica não nos testa, mas, às vezes, a fofoca nos derruba. Veja, no mesmo ambiente, dois estímulos. Um a gente cai, o outro não. Então, a gente precisa entender esses mecanismos, né? Porque faz parte do objetivo da encarnação. O objetivo maior de todos é o progresso. É sairmos daqui melhor do que quando chegamos, né? Muito bom. Nós temos perguntas, mas antes eu gostaria de cumprimentar minha querida amiga Vivi Tomé, estudiosa também da doutrina, palestrante. Seja bem-vinda. O Nelson Crivelin, que é uma pessoa assim que é muito querida, né, por todos nós, palestrante, estudioso. Estive outro dia ali na casa de Maria, São José do Rio Preto, a Jane Cleide, seja bem-vinda, né, também dizendo, né, nesse momento de buscar conhecer melhor o Evangelho. Marco Davis, seja bem-vindo, Marco. E aqui eu vou colocar um comentário do Daniel, lá de Goiânia, um grande abraço, sempre participando com suas ponderações, que ele remete ao título da nossa live, que é a passagem de Judas. E aí, em complemento àquilo que você trouxe, né, ele diz, Judas não podia compreender que a transformação moral é do espírito eterno no verdadeiro reino, sem o imediatismo parcial, em que o reino de Jesus não é desse mundo, independentemente dos homens falíveis. Então, realmente, nós podemos ali
diante de toda essa situação, perceber que Judas, né, talvez ele teve um erro de visão, né? Judas trazia as suas crenças de acordo com aquilo que ele era. E ele até imaginava, nossa, Jesus está nele, ele precisa fazer umas coligações aí, né, com os poderosos, e sabendo que o poderoso de todos, Deus que está no comando do universo, é ele, né, que direciona as coisas. Então, isso vale para a gente também. Quantas vezes acreditamos, nossa, mas se eu não me aproximar de tal pessoa que é tão influente em tal meio, em tal área, tudo, eu não vou conseguir, talvez, avançar. Vamos pensar numa carreira profissional. Meus queridos, façamos o melhor, porque quem realmente direciona as coisas não é o poderoso, porque até o poder que lhe foi conferido, ele teve a permissão divina. Façamos o nosso melhor, porque quem é o grande poderoso, o poderoso chefão, é Deus, o Criador, inteligência suprema do universo. E a Ana Paula Brentan aqui chegando, seja bem-vinda. E aqui a Elza faz um questionamento acerca disso que você estava falando, né, de encarnação, de prova de expiação. Ela diz assim: o espírito pode se voluntariar para uma prova difícil por conta de ajudar com isso a família onde reencarna. É isso? Acreditamos que sim, né? Acreditamos na possibilidade de, em nome de ajudar e às vezes até de recolocar no caminho almas que nós tiramos do caminho em algum momento, né? Pela nossa irresponsabilidade, por essa coisa da materialidade da encarnação, né? Na hora que o organismo reage a um estímulo, ele meio que nos domina, né? Todo mundo já deve ter sentido isso. Na hora que você sente raiva, parece que a gente fala assim, a minha cara, meu rosto esquentou na hora. Veja, são adaptações do organismo a um estímulo que a alma assimilou e não conseguiu controlar. Então, a gente poderia falar uma série de situações aqui onde houve um estímulo, a alma assimila, o corpo se adapta, porque a alma fica remoendo aquela sensação, aquele sentimento. E depois que o corpo se adaptou, a alma tem dificuldade para controlar o estímulo. Por quê? Porque a matéria sobrepuja o espírito. Esse raciocínio, ele é muito importante, tá? A gente poderia, em outro momento, né, quando falarmos mais profundamente de doutrina, discutir isso com mais profundidade. Então, houve momentos no nosso passado em que nós nos aproximamos de almas que estavam caminhando de forma adequada na sua evolução, né? De acordo com a lei de Deus, e nós, por irresponsabilidade, estimulamos essas almas a sair dessa caminhada reta para fazer o que a gente gostaria que elas fizessem. Em determinado momento, é necessário que a gente contribua para esse retorno para o caminho reto. A gente vai fazer elas retornarem? Não, elas têm livre-arbítrio. O processo é de instrução, de alguma forma, pelo exemplo. Mas, em algum momento, a gente pode ser convidado pela lei de Deus durante a encarnação, ou até pode reencarnar com esse objetivo de trazer de volta almas que estavam no rumo certo e perderam o rumo por um estímulo nosso, na nossa irresponsabilidade de espíritos de terceira ordem. A gente pode ter desviado pessoas. Pode ser pela palavra, pode ser pela sexualidade, pode ser. O que vai nos ajudando a entender o quão responsáveis nós somos nesse processo de viver em sociedade. Aí o Livro dos Espíritos nos esclarece, na lei do progresso, na lei de sociedade, que ninguém evolui sozinho, que aquele que sabe mais precisa orientar aquele que sabe menos, precisa ajudá-lo a pensar por si só, e aí cai mais uma vez no que nós conversamos ontem à noite, né, Michele? De instruir para que as pessoas aprendam a pensar por si mesmas. Nós não podemos ser gurus, nós temos que ser libertadores. Lembre-se, vocês que gostam de estudar as lições de Jesus no Novo Testamento, tenhamos isso sempre em mente, gente. Chamar os apóstolos
de apóstolos ou discípulos é uma conveniência. Jesus nunca criou discípulos. Jesus criou novos mestres que sabiam que o trabalho tinha que continuar depois que ele não estivesse mais aqui. Então, o verdadeiro líder não cria discípulos. O verdadeiro líder cria novos mestres. Então, ensinemos as pessoas a pensar de forma crítica. Não é crítica de falar mal, mas não sair aceitando tudo à torto e à direito. Pessoas que pensam, pessoas que se posicionam de forma correta, de forma adequada, de forma polida, de forma educada, mas se posicionam. Olha, não é bem assim que a coisa funciona, não. Podemos conversar mais sobre isso? Senão vai continuar essa bagunça que está aí, né? O político fala, a gente aceita, o guru fala, a gente aceita, e eu acredito que não seja para isso que nós estamos aqui na encarnação. Não é para isso, é para evoluir. E um dia eu fazia uma live com uma querida amiga, Regina Mercadante, e ela disse: é fácil saber qual é a nossa missão, né? E aí todo mundo, né, ali falou: como assim, né? Ela falou: a nossa missão é sermos bons, a nossa missão é fazermos o bem. E aí, quando nós lembramos, então, da finalidade de estarmos aqui, que é para progredirmos até um ponto em que nós alcancemos a perfeição. E nesse processo de aperfeiçoamento do espírito, que foi criado simples e ignorante, como os espíritos nos respondem, lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, nesse processo de aperfeiçoamento do espírito, precisamos encarnar e reencarnar. E ser bons, por quê? Porque o mundo não existe sem a colaboração recíproca. Se nós estamos aqui e já nos alimentamos com aquele pãozinho gostoso, com aquele cafezinho que tanto amamos, alguém plantou esse café, alguém colheu, alguém industrializou, embalou, outro transportou, outro comercializou até que nós o adquiríssemos, e assim com o pão, assim com tudo. Nós precisamos dos mestres para nos ensinar, nós precisamos dos profissionais de saúde para nos auxiliar nas enfermidades. Então, nós nós não somos independentes. Nós necessitamos do serviço e do auxílio alheio. Podemos ser independentes, por exemplo, financeiramente? Ok, trabalhamos, pagamos as nossas contas, mas a nossa vida está interligada com as ações alheias. Por isso que o outro faz reflete em mim, o que eu faço reflete no outro. Porque se eu for um profissional que prestar um mau serviço, eu posso prejudicar alguém. Então, essa interdependência entre as criaturas, e quando nós colocamos nisso também a influência dos espíritos em nossas vidas, porque nós não estamos em um planeta isolado, né? Nós estamos em um planeta que faz parte de todo um sistema planetário, e esses espíritos que aqui estiveram não estão aí, né, ao léu. Muitas vezes podem ainda estar ao nosso redor, por não conseguirem tomar um rumo da evolução. Então, meus queridos, o André disse uma coisa muito importante: a responsabilidade de estarmos aqui. E nós só começamos a despertar para a responsabilidade de estarmos aqui quando começamos a despertar a nossa consciência para a finalidade do que viemos fazer aqui. Amigo, a que vieste? Essa pergunta. Jesus não faz apenas ajudas, mas ele faz a nós. Tentando recobrar a nossa consciência para o que estamos fazendo da nossa existência. Você realmente sabe o que está fazendo? Ele nos pergunta. Ele nos pergunta: você realmente sabe por que está aqui? Será
que nós realmente sabemos a importância de vivenciarmos provas, expiações, dores, dificuldades, decepções. E como o André bem disse, sem levar para essa conotação do castigo, mas como consequência de algo, ou até por escolha para esse aperfeiçoamento. Quando nós começamos a ter essa consciência, nós passamos a agir de forma mais madura diante das circunstâncias da vida, porque sabemos que elas têm um propósito. E o propósito, Deus sendo amor, não é punição nem castigo, mas é a oportunidade de aperfeiçoamento e de aprendizado. Como aprender nessas situações, André? Será que existe uma fórmula mágica? Porque já sabemos de onde viemos, criados simples e ignorantes, sabemos que estamos aqui para aperfeiçoamento. Mas como que nós vamos nos transformar? Né? Existe alguma fórmula mágica? Porque esse processo de conscientização é extremamente importante, mas quando nós nos conscientizamos, das duas, uma. Ou nós nos desanimamos, porque nós pensamos assim, eu não vou conseguir passar por tudo isso, não. Né? Isso daí é para espíritos, né? Como Paulo de Tarso, como Jesus, porque às vezes eu costumo dar muito exemplo de Santo Agostinho, né? de Paulo de Tarso, dessas grandes transformações, Maria de Magdala, mas eles eram espíritos, né? Diferenciados. Mas nós não fomos todos criados simples e ignorantes? E se eles conseguiram dar essa guinada na vida deles, como que nós podemos começar a apertar esse play nesse rumo do progresso espiritual? Eles são espíritos diferenciados porque se fizeram diferenciados. Tá? Esse é outro ponto importante do espiritismo, né? Não há privilégio, ninguém foi criado melhor que os outros. Se alguém está numa situação melhor, é porque houve um esforço a mais. A única exceção a essa regra é caso alguém tenha sido criado primeiro que a gente. Primeiro, em termos de tempo mesmo, não é prioridade, tá? Agora, quando a gente entende que ser criado primeiro não é privilégio, porque isso não é garantia de progresso, então uma possível dúvida sobre o privilégio também acaba. Tá? O espírito foi criado primeiro que eu, ele tem mais responsabilidades. E se ele não estiver na minha frente em termos de evolução, é porque ele perdeu oportunidades. Se ele tem mais tempo, com certeza ele teve mais oportunidade de progredir. Tá? Mas, como você disse, Michele, não tem fórmula mágica. E o grande X da questão com o espiritismo é o esclarecimento. Porque existe o progresso inconsciente, que é aquele da tentativa e erro. Então, por exemplo, alguém que não é formado em medicina pode virar para mim e tentar me passar um remédio se eu estiver passando mal, e esse remédio pode dar certo ou não. Por quê? Porque ela já sentiu mais ou menos o que ela está sentindo, então ela fala, toma isso aqui que vai ficar legal. E pode não dar certo, porque às vezes eu expressei mal o que eu estava sentindo, enfim, é tentativa e erro. Agora, o médico não, o médico sabe fazer uma anamnese detalhada para te dar o medicamento exato. Ou seja, conhecimento. E você me conhece um pouco, sabe que eu sou um grande admirador de conhecimento e cultura. A pessoa que sabe, a pessoa que estuda, a pessoa se liberta. Ela diminui a chance de erro. Uma coisa é eu, que sou um ignorante de motor, abrir um motor aí e tentar arrumar um carro quebrado. Outra coisa é um mecânico honesto, com anos e anos de experiência, chegar, bater o olho e falar, pô, já sei o que está acontecendo. Ele vai e mexe exatamente no que está quebrado. Então, eu acho que o grande X da questão do espiritismo chama-se esclarecimento. É a doutrina do esclarecimento e, por consequência, a doutrina da libertação. E aí eu repito aquela frase que eu gosto muito: quem se esclarece, se liberta. Primeiro de tudo, de si mesmo, né? Das imperfeições, se você quiser usar a linguagem paulina, do homem velho. Então, não há fórmula mágica. Tá?
esforço. E aí nós nos lembramos do Livro dos Espíritos. Quão poucos de vós fazem esforços. A gente quer levar a vida em banho-maria, né? Deixando as imperfeições soltas e até muitas vezes justificando elas, dizendo: mas eu sou humano, mas eu sou imperfeito, eu ainda preciso disso, né? Então a gente vai justificando a falta de esforço. Então não há fórmula mágica, há entendimento. Lembre-se do Livro dos Espíritos, né? Como pode o crescimento intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensível o bem e o mal. Então, primeiro se esclarece. Depois, sabendo o que está errado, evita o mal e se aproxima do bem. Não tem fórmula mágica. É entender e esforçar. Exatamente. Agora, caminhando aqui para o final, porque nós já vimos de onde viemos, para que estamos aqui e para onde vamos. Só que antes de você responder, eu gostaria de colocar o comentário da Maria das Graças, que agradece o seu esclarecimento e diz que um dia todos vamos conseguir ser espíritos puros. Assim seja, vamos nos esforçar para isso, né, Maria das Graças? E a querida Sumiê, seja bem-vinda, que saudade de você, é sempre uma alegria contar com a sua presença. Para onde vamos? Se continuarmos deixando a vida nos levar, vida leva eu, para onde que nós vamos? Ou se nos esforçarmos e nos transformarmos e se continuarmos ali domando as nossas más inclinações e mais do que domar, transformando, né? Porque enquanto estamos domando, nós estamos apenas segurando aquele impulso, mas o ideal é que além de domar, nós nos transformemos para que elas nem existam mais, né? Então, para onde vamos, André? Céu, inferno, purgatório ou nenhuma das alternativas anteriores? A doutrina de Kardec não trabalha com lugares, né? A doutrina de Kardec trabalha com estados de alma ou estados de espírito. Subentenda-se, estados emocionais. Aquele que se esforçou para vencer as suas más inclinações não vai desencarnar perfeito, mas vai desencarnar com a consciência em paz. Porque fez, na linguagem de O Livro dos Espíritos, todo o bem que podia ter feito, evitou o mal que podia ter sido evitado, e as pessoas têm o mínimo possível a reclamar dele, às vezes, em casos raros, nada para reclamar da pessoa. Eu acho que não é o caso da maioria de nós, mas pelo menos o mínimo a reclamar da nossa conduta. Se continuarmos levando a vida em banho-maria, deixando as imperfeições soltas, a gente vai continuar do jeito que está, em encarnações dolorosas, com situações difíceis, muitas vezes reencarnando ao lado de pessoas difíceis, para aparar aquelas arestas tão dolorosas criadas por nós mesmos em outras encarnações que nós tivemos a oportunidade de aparar e não conseguimos. Então, como foi dito aqui pela Sumier, estudar sempre. Mas estudar para quê? Só para se esclarecer? Não. Para alterar a conduta, tá? Esclarecimento que não gera mudança de conduta é como a gente saber o que tem que fazer para evitar a dengue, mas infelizmente todo ano tem epidemia de dengue. Ou seja, você sabe que você tem que olhar o teu quintal, ver lá se não tem nada que fique retendo água, né? Para o mosquito da dengue não se proliferar. Todo mundo sabe o que fazer, mas todo ano tem epidemia de dengue. Talvez nós não tenhamos esse ano porque choveu muito pouco. Então, veja, não é da transformação, é da circunstância da chuva. Então, todo mundo sabe o que fazer, mas ninguém faz. É aí que está o problema. O problema é a mudança de atitude que não acontece. Resumindo, né, caminhando já para o final das nossas ponderações, a partir do momento que sabemos a que viemos, sabemos da finalidade de estarmos aqui, contamos com um evangelho que se transforma e se afigura e se traduz como um roteiro seguro para as nossas vidas, contamos com uma doutrina esclarecedora que preza pelo raciocínio, pela fé raciocinada, como a doutrina espírita. Se estamos
em uma veste de carne, com oportunidades infinitas de aprendizado, de transformação. Para onde iremos? Está intimamente ligado com o que somos, o que fazemos. Mas esse para onde iremos significa o que carregaremos conosco, o que nos acompanhará. Porque o que nos acompanhará definirá o nosso estado mental e definirá também a necessidade evolutiva que precisamos vivenciar para retirar ou transformar aquela imperfeição. Se queremos um mundo melhor, se queremos uma vida melhor, se queremos, a partir daqui, um estado mental melhor, um estado de espírito melhor para direcionar os nossos caminhos para encarnações menos dolorosas, nos transformemos. Porque a finalidade da dor em nossas vidas é o ensino, não é punição nem castigo. A finalidade das circunstâncias desafiadoras é o convite extremado do Pai para que nós enxerguemos uma nova realidade e sejamos pessoas condizentes, consoantes com as leis divinas. Tudo caminha para o amor. O amor é a grande maré divina que conduz as nossas vidas. Todas as vezes que navegamos contra a maré, nós estamos indo em sentido contrário à nossa evolução. Eu digo que sempre quando vamos no sentido contrário à nossa evolução, que é o amor, nós nos cansamos mais. Vamos nadar contra a maré? Quem aqui consegue? Nós precisamos de mais esforço, e fica mais difícil, fica mais pesado. Quando navegamos no sentido da maré, a própria maré nos impulsiona. Quando caminhamos no sentido do amor, os problemas não deixam de existir, porque problemas e desafios estão aí para que nós desenvolvamos a nossa capacidade de raciocínio, a nossa inteligência, desenvolvamos o nosso sentimento. Mas, quando estamos navegando no sentido da maré, nós conseguimos um acréscimo de força, porque conseguimos captar esse amor divino nos impulsionando. E quando navegamos no sentido contrário, nós nos dissociamos do amor divino. E aí aquela sensação do filho pródigo, né? Sozinho, sem rumo, começamos a fazer escolhas equivocadas e passar por toda sorte de dificuldades. Navegar é preciso, evoluir é preciso, esclarecer-se é preciso, amar é preciso, conhecer-se é preciso. E é preciso caminhar sempre, porque é desse caminho, é dessa trajetória, é dessa caminhada que nós estaremos ali realmente cumprindo ou não a finalidade de estarmos aqui, alcançando mais rápido o aperfeiçoamento ou dificultando esse processo que e nós não podemos esquecer disso, é lei divina. Todos iremos progredir. Ou será que tem alguma exceção? E aí eu passo para você para fazer as suas considerações finais e depois das suas considerações finais, fazer uma prece, já agradecendo a sua participação. Vamos lá. Nunca nos esqueçamos, gente, que a gente está aqui para melhorar. A gente precisa sair dessa encarnação melhor do que quando chegou. Agora, levando a vida no banho-maria, deixando a vida nos levar, como diz Zeca Pagodinho, isso não vai acontecer. Tá? Tem que haver esforço. Só que
O esforço, usando a metáfora que a Michelle usou durante a fala dela, o esforço é remar contra a maré social. A grande maioria da sociedade não está preocupada em se esforçar com nada, não. Ela quer se garantir e, tendo se garantido, se o outro foi prejudicado, não se está muito preocupado. Isso, evidentemente, de uma forma geral. Mas quando a gente rema contra a maré social, a gente rema a favor da maré da lei de Deus. E aí nós precisamos pensar, eu estou aqui para fazer o que a sociedade espera que eu faça, ou eu estou aqui para entender e viver a lei de Deus? Jesus pagou o preço de ter vivido de acordo com a lei de Deus, e não totalmente de acordo com o que a sociedade queria. Agora, Jesus foi para a cruz. Paulo de Tarso, teoricamente, foi degolado. O máximo que a gente pode conseguir, gente, é meia dúzia de comentários em rede social, que não machuca ninguém, muito pelo contrário. Então, vale a pena viver a lei de Deus, mesmo que para isso tenha que contrariar algumas coisas, né? E a gente vai se lembrar de Jesus dizendo que não veio para trazer paz, veio para trazer espada, né? Parece uma linguagem dura, agressiva, que não seria atribuída a um espírito puro, mas eu acho perfeitamente possível que Jesus tenha dito isso, porque a verdade separa. A verdade separa os que gostam dela daqueles que estão acomodados com as chamadas inverdades. Deixa eu dar uma olhada aqui na colocação do Marco. Coloca na tela, por gentileza, Michele. Tudo isso que você disse, Michele, mas essa doutrina espírita que nos educa e reeduca todos os dias nos nossos processos intelectuais e morais, né, individuais, para contribuir para esse mundo regenerado de paz e amor. Sem esquecer só um detalhe, viu, Marco? Mundo de regeneração ou mundo regenerado é construção, tá? E construção requer esforço, tá? Então, reforçando o que nós falamos, né? Esforcemos-nos nesse processo de construção de nós mesmos, tá? Porque a nossa preocupação é com o progresso individual, nos preocupa com o progresso do planeta, não. Tem gente muito boa para supervisionar isso. A gente precisa cuidar de nós mesmos e, de alguma forma, levar uma sementinha para a vida daqueles que estão ao nosso lado. O restante foge à nossa alçada. Vamos só colocar o comentário da Simier, que antes de você finalizar, precisamos amar mais, trabalhar mais e dormir menos. Tudo é para nós mesmos, né? Que tudo isso para fé, amor, esperança sempre. Gratidão. Gratidão é nossa, e Simier, você pegou num ponto e eu vou falar, eu acho que eu preciso dormir menos, porque se eu conseguisse levantar mais cedo, eu conseguiria estudar mais, né? Mas a gente, assim, acaba respeitando, né, às vezes, o nosso relógio biológico aí, e às vezes esse dormir menos também sumir, nós podemos pensar esse dormir da nossa consciência, né? A nossa consciência é estado de sono, né? Então nós também precisamos despertar para outras realidades e assim seguir, né? Nesta caminhada com esse esforço que o André nos disse. Mas é isso, André. Mais alguma ponderação e consideração? Não, só agradecer o convite, a oportunidade, dizer que foi muito agradável estar aqui mais uma vez. Então, agora você poderia fazer a prece para a gente? Vamos agradecer, então, a Deus por mais um dia nessa encarnação, cheia de dificuldades e desafios, mas que tanto vai nos fortalecer no final do processo. Agradecer esse bate-papo, Senhor, as pessoas especiais que têm entrado na nossa vida de forma a fazê-la mais agradável. Agradecer o entendimento que a doutrina espírita nos tem ofertado, fazendo assim com que a gente consiga caminhar de forma um pouquinho mais leve, nem sempre tão leve quanto poderia, mas é um processo individual de cada um de nós, o esforço, o entendimento. E rogar o amparo dos espíritos amigos, dos nossos anjos guardiães, para que segurem firmemente na nossa mão, porque sem a mão bondosa deles o tombo é certo.
Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. E assim seja. Semana que vem, no mesmo horário, sábado, 8 da manhã, estaremos aqui com uma nova temática, com um outro convidado, para refletirmos sobre as questões da vida, sob a ótica da doutrina espírita. A nossa gratidão a todos, ao Nelsinho aqui, a Ana Paula Pimenta, Maria das Graças, Somier, Ana Paula já falei. Então, pessoal, até semana que vem, um ótimo fim de semana e até mais.